Fala galera, belezinha? Depois de falar sobre tudo que você precisa saber para ficar bem informado sobre essa Copa da Rússia em 2018, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Agora com mais um duelo argentino, sendo o último antes da sequência especial que eu vou fazer para a Copa do Mundo. Mas antes de uma coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 7.000 inscritos. Se esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, né? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sem esquecer, é claro, da parceria que a gente tem com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo. Você pode meio que patrocinar aqui o canal, ajudar, dar aquela forcinha. Então né, se liga aí que no primeiro comentário fixado aqui embaixo vai estar tudo explicadinho. E hoje é dia de falar sobre o mais famoso clássico de bairro do mundo, que já serviu até de cenário para um filme premiado no Oscar. Trata-se do histórico clássico de bairro ou clássico portenho, o tenso duelo entre Huracán e San Lorenzo. Rapaz, hoje é o dia de um derby sensacional, tido por muitos como o maior clássico de bairro do mundo. Mas antes de falar sobre eles, vamos aos protagonistas de hoje, né? Onde enquanto de um lado nós temos o Clube Atlético São Lourenço de Almagro, que veio no dia 1º de abril de 1908, e de outro nós temos o Clube Atlético Huracán, que veio exatos 9 meses depois, no dia 1º de novembro de 1908. Tá, mas antes de qualquer coisa, por que clássico de bairro? Bom, é importante lembrar que os dois clubes são vizinhos em Buenos Aires, onde enquanto o Huracán é do bairro de Parque Patrícios, o San Lorenzo fica no bairro de Boedo, sendo que ambos os clubes se confundem com as histórias das comunidades que vivem ali e também, né, por consequência de Buenos Aires. E durante décadas o confronto era meio que um evento cultural, desportivo e social da região, transcorrido em um clima de saudável rivalidade. E esse duelo, por tudo que envolve ele, né, tinha tudo para ser um dos mais famosos e mais conhecidos da América do Sul. Mas a decadência das duas equipes nele envolvidas acabou fazendo com que sua fama não se espalhasse tanto assim. Apesar de que hoje em dia a gente conhece o Papa, que é torcedor do Ciclone, né, o apelido do San Lorenzo, e o Estádio do Globo, que é a alcunha do Huracán, acabou ficando bastante conhecido ao servir de cenário para algumas cenas emblemáticas do filme O Segredo dos Seus Olhos, que chegou até a ser premiado no Oscar. Mas se o San Lorenzo é tão ligado a Boedo, por que tá o Magro no nome do clube? Cara, essa pergunta é muito boa, velho. Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Fábio, eu sou do jornal O Papo Desportivo. Bom, então, Fábio, muito prazer. Respondendo a sua pergunta, né, o local onde o Ciclone foi fundado pertencia ao bairro de Almagro. Mas pouco tempo depois, né, por conta de um decreto municipal, eles acabaram tirando algumas partes dos bairros de Almagro, San Cristóbal e Parque Patrícios, né, que é o bairro do rival Huracán, para criar o que a gente conhece hoje pelo bairro de Boedo. Bom, apesar dos dois clubes serem de 1908, o primeiro encontro entre eles só foi acontecer 7 temporadas depois, lá em 1915, quando os azulgranas enfim chegaram à elite do futebol argentino, na qual o vizinho e arquirrival figurava desde a temporada passada. E olha que o clássico inaugural já contou com uma brilhante vitória do próprio San Lorenzo, que meteu 3-1 de virada no dia 24 de outubro daquele ano. Só que essa partida contou com um fato histórico justamente pro Huracán. Afinal, o autor do gol de honra dos quemeiros foi ninguém menos que José Laguna, primeiro presidente do clube e também primeiro atleta do Globo a ser convocado para a seleção argentina, estreando justamente no primeiro Brasil e Argentina na história da Copa América, que terminou empatado em 1-1 em 1916. Sendo que nesse duelo ele estava na arquibancada para assistir o jogo, já que ele não tinha sido relacionado entre os titulares. Mas depois acabou sendo chamado às pressas porque um companheiro de seleção tinha se contundido, aí ele entrou em campo e jogou. Depois disso, a primeira vitória do Huracán na história do clássico só foi acontecer em 1918, num torneio mata-mata da época, sendo também o primeiro triunfo do Globo na casa do maior rival, o chamado mítico gasômetro original. Opa, olha eu de novo aqui, né? Por falar nisso, você podia contar melhor essa história de novo gasômetro original e tal, a casa do San Lorenzo. Então, relaxa aí que eu vou explicar, mas daqui a pouco, ao longo do vídeo, aí você vai prestando atenção. Depois disso, a dupla veio a ter a década mais rica da história do clássico, que contou com muitos títulos para as duas equipes. Mas em contrapartida, a década de 1920 foi também uma das mais pobres em número de clássicos, já que ambos estiveram em ligas diferentes entre as temporadas de 1919 e 1927. Mas de lá pra cá, meio que tirando a barriga da miséria, eles tiveram vários embates memoráveis. Em 1936, por exemplo, o San Lorenzo foi campeão, ficando somente 3 pontos acima do maior rival. E olha que quem venceu o clássico na ocasião
campeão foi o Huracan. Além disso, eles ainda duelaram em algumas semifinais históricas em Copas Nacionais na década de 1940. Sendo a primeira em 42, quando o Huracan eliminou os Cuervos e depois foi campeão, repetindo o feito 2 temporadas depois, enquanto em resposta o Ciclone levou a melhor na Copa da República de 43 e na Copa Britânica 3 anos mais tarde. Depois disso, a dupla só foi voltar a ter protagonismo nacional lá pro fim da década de 60, começo dos anos 70, sendo esse o período mais equilibrado da história do clássico, com 13 vitórias e 3 títulos do São Lourenço contra 12 e uma taça do Huracan. E por falar nas conquistas, um carimbou a faixa do outro nos títulos de 72 e 73, onde na rodada seguinte, ao conquistar o título de 72, o Ciclone acabou perdendo por 3-0 pro maior rival, mas conseguiu dar o troco uma temporada depois, vencendo pelo mesmo placar, agora na festa do título do Huracan. Sendo que em 74 o Globo voltou a colocar água no chope do São Lourenço, agora vencendo por 2-0, mas em partida válida pelo meio da competição. Lembrando que o São Lourenço ganhou nada menos que 4 títulos argentinos entre os anos de 68 e 74, tendo como principal palco o estádio Gasômetro original, que tinha capacidade de 60 mil pessoas, sendo o maior estádio do país, sendo apelidado de Wembley argentino, sendo um templo dos mais emblemáticos que não era só utilizado pelo São Lourenço, tamanho sua mística no país. Foi quando os militares da ditadura argentina, que durou também lá entre o fim da década de 60 e o começo dos anos 70, se aproveitaram de algumas dívidas que o São Lourenço tinha adquirido, né, em toda a sua história, mano, que é normal na maioria dos clubes do mundo, e meio que obrigaram eles a vender o terreno do estádio, o que de fato aconteceu em 1979. Foi quando, alguns anos depois, o Carrefour abriu a sua primeira unidade na Argentina, bem no local do antigo estádio. Com isso, no meio desse imbróglio todo, aí o clube passou por alguns apertos. Além da grandiosa gozação por parte dos rivais por ter que jogar nos estádios dos outros, ainda mais numa cultura futebolística tão ligada aos bairros como é o do futebol argentino, o clube ainda teve que aguentar uma sequência bem amarga para o maior rival em 1976, quando perdeu todos os 5 encontros que teve com o Huracan na temporada, algo inédito até hoje na história de todos os confrontos, né, de todos os clássicos portenhos. E depois, para piorar, ainda passou a década inteira de 1980 sendo um sem teto, o que culminou em seu rebaixamento no ano de 1981, sendo que nessa mesma época o Huracan também foi rebaixado, transformando os anos 80 num dos piores da história desse clássico. E assim permaneceu até o início da década de 90, quando o São Lourenço se mudou de Boedo para o bairro das Flores, construindo em 93 seu segundo estádio, que recebeu o nome de Novo Gasômetro, que é a sua casa até hoje. Mas o sonho da torcida sempre foi voltar ao local onde é a sede do clube, e desde então eles passaram a fazer vários movimentos e manifestações para que isso acontecesse, sendo o mais famoso talvez em 2012, no dia 8 de março, quando nada menos que 100 mil torcedores começaram a se reunir na Avenida La Plata, onde ficava o estádio do clube em Boedo, e pegaram os ônibus ou foram a pé até a Praça de Maio, local onde muitos líderes da história argentina fizeram seus nomes e suas famas. Mas dessa vez não foi para assistir nenhuma final num telão ou manifestar por alguma coisa ruim que estava acontecendo, mas sim, como dito antes, para recuperarem o seu lugar no mundo. E foi nesse dia que a causa da volta a Boedo se tornou conhecida em cada canto da terra. Mas de volta ao clássico em si, né, eu falei isso meio que pra contextualizar vocês e também meio que pra explicar por que um terceiro bairro é tão simbólico na história desse duelo. Afinal, trata-se do bairro Nueva Pompeia, que é colado tanto a Boedo quanto ao Parque Patrícios, sendo que foi nesse bairro que o Huracan foi fundado, né, adotando depois o Parque Patrícios, e é nele também que fica o Novo Gasômetro, o atual estádio do São Lourenço. Aliás, ficava, né, antes de ter um realinhamento municipal, né, várias mudanças nos bairros e tal, e ele passou do bairro da Nueva Pompeia pro bairro das Flores, que eu falei recentemente. Foi quando vieram os anos 90, e neles o São Lourenço aplicou nada menos que a maior goleada da história desse confronto, aplicando um sonoro 5-0 na temporada 1995, com gols de Cláudio Biagio logo no primeiro minuto de jogo. Passa Manusovic, Biagio, gol! Dois de Esteban González. Está chegando o Diablo. También Biagio, el enganche de Montserrat. Sila para el tercero, Sila lo tiene el gallego y gol. Um de fora da área do brasileiro Silas. Estaba en la marca Roger Morales, le quedó a Silas que levanta al arco. Sila, gol.
de Roberto Monserrat, sendo que naquele ano o time voltou a ser campeão depois de 21 anos de jejum. Aquí está el gol del Diablo Monserrat. ¡Gol de San Lorenzo! Ahora San Lorenzo le está ganando a Huracán 5-0. El Diablo. Mas antes disso, quem fez história foi o Huracán, ficando sem perder para o maior rival por nada menos que 8 temporadas. Vencendo nesse meio tempo por 2-1 em 94, quando Rodolfo Flores e Pedro Barrios deram a vitória ao Globo. Se viene Marini, adentro está Flores, adentro Flores, va para Flores. ¡Gol! De Huracán, el cabezón Rodolfo Flores, a los 15 minutos y medio. Huracán 1, San Lorenzo de Almagro 0. Obrías cuadradas, sabor Río. Le va a entrar el ex hombre de Mandillú. La orden de Castrilli. Barrios. ¡Gol de Huracán! Já nos anos 2000, que foi mais uma década pobre na história do clássico, contando com mais uma passagem do Huracán pela segunda divisão, eu posso destacar aqui 2 jogos marcantes. Sendo o primeiro em 2001, da única vitória do Huracán até hoje no novo gasômetro, que contou com o gol do então reserva Emanuel Vidia. La manejó, la va con Soto, es gol de Villa, Villa. ¡Gol! Temporadas depois, no ano de 2003, justamente na temporada em que os quemeiros caíram para a segunda divisão, goleando o rival fora de casa por 4-0, sendo bem na rodada seguinte a confirmação do rebaixamento. Morel, outra vez el centro de Morel, gol! Chatrut! Gol de San Lorenzo! Llegó el Pepe Chatrut cuando pedíamos un gol para que se abra el partido. 22 minutos del primer... Foi quando veio o início da atual década que marcou um ponto importante na história desse clássico. Afinal, uma temporada em específico acabou sendo bem impactante para a rivalidade. E sim, eu tô falando da temporada 2010-2011. Só que eu vou contar melhor sobre ela daqui a pouco, né, lá pro final do vídeo. Bom, depois disso, vocês vão entender melhor daqui a pouquinho, né, e tal, eles voltaram a se enfrentar só em 2015, justamente no ano do centenário dessa rivalidade, já com o Ciclone campeão da Libertadores, o que acabou meio que refletindo no confronto direto, já que nos últimos 7 encontros até então são 4 vitórias dos Cuervos, 2 empates e apenas 1 triunfo do Huracán, sendo essa vitória quemeira justamente no reencontro entre eles lá em 2015, quando aos 26 do segundo tempo, Toranzo explodiu sua torcida em festa ao marcar um belíssimo gol de falta. Tienen el centro de Toranzo. Atrapalhando e muito a vida do maior rival que estava brigando pelo título com o Independiente e acabou ficando 6 pontinhos atrás na disputa pelo título. Só que nesse mesmo ano os torcedores do Ciclone tiveram uma outra grande comemoração e acabaram nem ligando tanto aí pro vice-campeonato. Afinal, depois de muito tentar, enfim o Carrefour vendeu uma parcela significativa daquele terreno, o suficiente para reconstruir todo o estádio do gasômetro. Sendo que hoje o clube está vendendo para a torcida todos os metros quadrados do local para conseguir financiar a construção do estádio. Sendo que a resposta que eles estão recebendo está sendo mais positiva do que eles estavam esperando, velho. Porque não são só os torcedores do São Lourenço que estão fazendo isso. Tem torcedor do Boca, do River, do Huracán, eu não sei não. Mas tem bastante gente contribuindo para esse projeto dos Cuervos. Lembrando que na temporada 2018, já com o campeonato argentino totalmente remodelado, que se você quiser entender um pouco melhor, né, como é que funciona o campeonato argentino, esse assunto e tal, é só clicar aqui em cima. Os dois enfim terminaram a competição na parte alta da tabela, com o São Lourenço em terceiro com 50 pontos somados e o Huracán em quarto com 2 pontos a menos. Ou seja, com ambos garantindo a classificação para Libertadores do ano que vem. Aí antes de encerrar aqui, eu queria indicar para vocês um baita site, mano, pra você saber tudo, exatamente tudo mesmo sobre futebol portenho e futebol argentino, que se chama justamente Futebol Portenho e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos de a vantagem é do Ciclone,
Começando pelas conquistas nacionais, temos vantagem do São Lourenço no principal torneio do país, com 15-5 no campeonato argentino. Mas depois disso o equilíbrio impera, com 2 empates, ambos por 1-1, na Copa e na Supercopa da Argentina. E no fim, uma vitória do Huracan, agora na Série B do Campeonato Nacional, por 3-2. Já quando o assunto é taça internacional, aí só dá o time do Papa, com uma Mercosul em 2001, uma Sul-Americana em 2002 e a Libertadores de 2014. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total, juntando a fase amadora e profissional do Campeonato Argentino, além de amistosos e outras partidas, eles já duelaram 209 vezes, com 60 vitórias do Huracan, 94 vitórias do São Lourenço, além de 55 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu peguei os 2 derbys daquela temporada 2010-2011, que eu não falei melhor ao longo do vídeo, que tiveram o mesmo placar, mas desfechos completamente diferentes. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje é justamente da goleada do Huracan sobre o maior rival no fim de 2010, bem no início da temporada 2010-2011 do Campeonato Argentino. Lembrando mais uma vez que os argentinos utilizavam o mesmo calendário dos europeus. E quando a bola rolou, o time da casa contou com forte apoio do torcedor para ir com tudo para cima do São Lourenço, o que deu resultado, já que logo aos 16 minutos, Carlos Quintana fez esse golaço. Quintana! Gol! Con la gente de Huracán contra el área de San Lorenzo. Montiglio, pelotazo largo. Falla la defensa, lo están agarrando, pero Quintana... E por falar em gol bonito, no início do segundo tempo foi a vez de Facundo Quiroga nos encantar com esse chutaço. Rompeu o arco! Gol! Miren lo solo que va a quedar Quiroga, Sendo que apenas 15 minutos depois, Diego Rodrigues transformou a vitória em goleada após cobrança de pênalti. Ao final daquele duelo, os quemeiros chegaram até a sonhar com uma temporada muito boa, né? Que o time ia brigar pelo título e pá, jogou pra caramba. Além, é claro, de ter atropelado um grande rival, né? O maior rival da história, e também começar a subir na tabela de classificação. Mas alguns meses mais tarde, ainda na mesma temporada, foi a vez do São Lourenço responder na mesma moeda, agora diante de seus torcedores, atrapalhando bastante a vida do maior rival. Afinal, quando a bola rolou, o São Lourenço já viu sua pressão dar resultado com o Ortigosa, que abriu o placar de pênalti. Lo dicen los números, penal y Ortigosa es sinónimo de gol. Infalible el ex Argentinos Juniors. Sendo que 6 minutos depois veio o segundo com Salgueiro fazendo um grande gol. Tiene segundo, Salgueiro! ¡Salgueiro! ¡Gol! Mirá, esta es la jugada. Gran definición de Salgueiro. Atento, preciso, gran dominio y con todo el instinto del delantero. Sendo que com isso o Huracan nitidamente sentiu o golpe. Tanto é que novamente, poucos minutos mais tarde, o Ciclone fez o terceiro, agora com Velásquez. Sendo que ao final dessa temporada o Huracan, que tinha até começado bem a competição, acabou sendo rebaixado mais uma vez à segunda divisão, onde permaneceu até 2014. Sendo que naquela vez ele caiu ao lado de River Plate, Quilmes e Gimnasia La Plata, que recentemente foi protagonista num vídeo aqui no canal. E se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards pra você ver o clássico contra o Estudiantes. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mano, o vídeo de futebol argentino é sensacional, todo mundo gosta aqui no canal também e é muito bom de fazer. Por conta disso, como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist do futebol argentino pra você assistir todos os vídeos que eu já fiz sobre esse tema, né, com vários times clássicos e tal, curiosidade, pá. Lembrando que o São Lourenço é um dos 5 times considerados grandes na Argentina, enquanto o Huracan não é.
Então tem essa polêmica também, se quiser saber um pouco mais, vai ter vídeo lá sobre isso. É bem bacana, você vai assistir lá, vai mostrar pra todo mundo e é nóis. Então, né, só pra não enrolar mais do que eu já tô enrolando aqui, eu já vou ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira é vídeo de outros esportes, para a gente dar aquela variada, afinal todo esporte merece um pouquinho de atenção. Quarta-feira vai ser vídeo especial, mano, é tudo temático de Copa do Mundo, só que os temas vão variando. Aí na quinta-feira tem a saudosa playlist do TBT, o Throwback Thursday, pra gente relembrar grandes momentos da história do futebol mundial. E sexta-feira eu tô de volta com o Fera Alviverde também, né, em parceria com o Esporte Fera do Estadão, pra falar sobre o Palmeiras. Então é isso, aí no domingo lá, 10 horas da manhã vai ter mais um clássico, só que agora a sequência é de seleções. Já que a gente tá na Copa, vamos entrar no clima, vamos com tudo. É nóis, se inscreve no canal e viva o Brasil, mas Hexa é nosso, o Hexa já é realidade.